Ele voltou, meus amigos! Nosso queridinho Mega Lucario está de volta no Pokémon GO a partir do dia 30 de setembro às 10 horas da manhã e ele vai embora no dia 7 de outubro também às 10 horas da manhã. Todos os counters, melhores dicas e também melhores estratégias para você conseguir capturar esse Pokémon que é muito legal. Só que nem só de Mega Lucario vive essas Mega Raids aí nesse período. Durante esse período a gente também vai ter o Mega Steelix aparecendo, né, junto com o Mega Lucario nas Mega Raids e também o Mega Scizor, pessoal. Vou trazer o guia dos três aqui pra você mandar super bem nessas Mega Evoluções, então vem comigo. Vamos começar falando do que interessa aqui, né, meus amigos? Mega Lucario é tipo lutador e tipo metal, por isso ele tem fraquezas simples aí ao tipo lutador, fogo e terrestre. Dá pra fazer de dupla com os Pokémon level 50, 3 pessoas com os Pokémon level 40 e 4 pessoas com os Pokémon level 30. Ele não é tão difícil assim de fazer, tá? Tem gente aí que acaba até solando o Mega Lucario, só que ele é muito mais difícil do que outros que dão pra solar com mais facilidade, tá? Não caia nessa daí. O nível do seu Pokémon é aquele arco que fica na cabeça dele, né? O jogo não te mostra certinho o nível ali. Você vai precisar olhar mais ou menos algumas estatísticas que o jogo te apresenta pra ver o nível mais ou menos, tá? A partir do momento que ele começa a pedir doces GG pra fortalecer, ele tá acima do nível 40 ali, né? 40 ou superior. E quando ele começa a pedir 6.000 de poeira estelar, ele tá no nível 30 até o 40 ali. Isso levando em consideração um Pokémon normal, não um Pokémon sortudo que pede metade disso pra fortalecer, tá? O nível do seu Pokémon, você pode instalar o aplicativo do Pokégenie, que ele vai mostrar certinho o nível do seu Pokémon, a IV pra PVP e também o Pokégenie junto com o Pokéraid. Você pode organizar raids aí na sua cidade. Você usa passe presencial, pode ser até mesmo gratuito aí, cria uma sala e convida a galera de fora pra fazer com você. Ou ao contrário, você entra em salas que outros treinadores ao redor do mundo criarem aí, dessa vez com passe de raid remota, tá? O link do vídeo do Pokégenie explicando certinho vai estar aqui em cima do card pra você assistir, tá? Seguindo com as informações do Mega Lucario, pessoal, no caso do Lucario aqui, né, o 100% sem influência no clima é 15,44 e com influência no clima é 19,30. Os climas que deixam ele bufado aí é o clima de nublado ou de neve. Vou deixar na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Lucario na versão Mega, né? Muito bonito, tanto a forma normal dele quanto a forma brilhante, muito legal. Gosto pra caramba, obviamente, e segue o mesmo padrão de cores do Lucario comum aí, né? O azul pro normal e o amarelo pro brilhante. Não esquece que a chance de Shine em Mega Raid não é tão alta assim, tá? Ela é 1 em 128 mais ou menos. Boa sorte pra conseguir o brilhante. É claro que se ele brilhar, você pode jogar o abacaxi prateado ou o abacaxi normal aí pra você ganhar mais doces aí do Lucario, né? Já que a captura é 100% garantida. Antes de eu te passar os counters e as melhores dicas de captura, vamos passar rapidamente aqui pelo Mega Steelix, depois o Mega Scizor, tá? O Steelix, ele é tipo terrestre e tipo metal, por isso ele tem fraqueza simples aí ao tipo lutador, fogo, terrestre e água. Dá pra fazer com 3 treinadores com os Pokémon level 50, 4 com os Pokémon level 40 e 5 treinadores com os Pokémon no level 30. O Steelix, ele é um pouco mais difícil de fazer porque ele tem uma defesa extremamente alta, tá? Cuidado pra fazer ele aí. O 100% sem influência no clima é 13,79 e com influência no clima é 17,24. Os climas que deixam ele bufado aí é o clima de neve ou o clima aberto aí, né, ensolarado. Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Mega Steelix. Muito bonito também, eu acho uma das Mega Evoluções mais bonitas que tem, tanto a forma normal quanto a forma brilhante. O Lucario também é bonito, mas o Steelix também é sensacional, né? E também o Steelix na forma normal aí, né, sem ser a Mega Evolução dele, ele segue o mesmo padrão de cores douradinho no brilhante. E o Mega Scizor, pessoal, ele é tipo inseto e tipo metal, por isso ele só tem uma fraqueza dupla ao tipo fogo, tá? É importante lembrar, pessoal, que eu tô mostrando aqui o guia do Scizor e do Steelix, mas eu não vou falar dos counters desses dois. Eu vou falar dos counters apenas do Lucario. Você olha mais ou menos aqui o que dá super eficaz nos outros dois e se quiser fazer, fica à vontade, né? Temos também, pessoal, a quantidade de treinadores para fazer o Scizor aí, né? 2 treinadores com os Pokémon level
level 50, 3 com os Pokémon level 40 e 4 treinadores com os Pokémon level 30. Dá pra solar o Scizor, tá? Ele inclusive é muito mais fácil do que o Lucario, por ter fraqueza dupla ao tipo fogo. Você precisa ter, obviamente, o clima ensolarado a seu favor para usar o fogo bufado contra o Scizor, tá? Fica essa dica aí se você quiser solar. O 100% sem influência no clima do Scizor aí é 17,14 e com influência no clima é 21,43. Os climas que deixam ele bufado é o clima de neve e chuvoso. Tá na tela também para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante aí do Scizor. Diferente dos outros dois que ficam amarelos, né, na versão Shine, o Scizor fica verde. É quase um amarelo, tá? É um verde meio amarelado, um amarelo meio esverdeado. É uma cor indefinida, mas enfim, tá aí para você fazer a comparação. E também a forma base dele aí, sem ser a Mega, também segue o mesmo padrão de cores aí, né? Vermelho pro normal e verde pro brilhante. Para você ganhar mais doces aí nessas 3 Mega Evoluções, pessoal, não esquece de ativar uma Mega Evolução aí do tipo Metal, né, que vai dar buff de doces aí para todas essas Mega Evoluções aí. Eu sei que cada uma tem uma tipagem secundária diferente, mas utilize uma Mega de Aço, que aí você consegue mais doces das 3, tá? Não esquece de priorizar as Mega Evoluções que você tem em Mega nível 2 ou 3 aí, porque além de ganhar mais doces, você vai conseguir mais chance de doces GG na captura e também você vai conseguir um pouquinho a mais XP em cada captura aí. Platinar as medalhas de tipagem sempre ajuda nas capturas do Pokémon GO, seja em raid, em pesquisa de campo, selvagem. Então se você tiver a medalha platinada ou o maior nível possível, é interessantíssimo aí porque ajuda demais. Se você tiver com muita dificuldade de capturar esses Pokémon, pessoal, não é um lendário, né? Eles não são lendários, então eles acabam ficando com abacaxi prata, né? É bom que dá mais docinhos aí. Você pode usar uma Framo dourada, tá? Se você tiver muita dificuldade, coisa que eu não acho que vai acontecer, você pode também tentar acertar um ótimo ou um excelente aí, obviamente, né? Você mira o círculo lá, né? Clica na tela e deixa o círculo diminuindo lá. Quando o círculo diminuir numa altura que você acha que você vai acertar ali um ótimo ou um excelente, você tira o dedo da tela, aí o círculo vai parar naquele ponto. Você espera o Pokémon atacar, gira 1 ou 2 vezes e arremessa a Pokébola. Assim que a Pokébola estiver chegando no Pokémon, a animação de ataque do Pokémon vai ter terminado e você não vai perder Pokébola à toa aí, tá? Não acho tão interessante assim ativar os efeitos de aventura do Kyurem, né? Se você quiser ativar, fica à vontade. O Kyurem branco é o que mais vai facilitar ainda mais a sua captura aí nesses Pokémon. E agora a gente vai passar todos os counters aqui do Mega Lucario, pessoal. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação, porque a gente tá rumo aos 100 mil inscritos aí. Estamos quase chegando lá. Já compartilha o canal com seus amigos, que tem vídeo novo praticamente todos os dias aqui no canal às 11h30 da manhã. Quem sabe a gente consiga chegar aí rapidamente aos 100k, e aí eu já te agradeço demais, obviamente, por acompanhar aqui. Vamos falar agora, pessoal, dos counters pra você bater no Lucario aí, né? Sempre que eu trago counters aqui, eu sempre trago 3 Mega Evoluções, 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais pra ficar mais acessível pra todo mundo. Mega Charizard Y é o melhor Pokémon pra essas raids aí, né? Com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva é golpe de legado dele. Primal Groudon aparece na sequência com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Lâmina Abissal é golpe de legado dele. Mega Blaze, que aparece na sequência com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva também é golpe de legado. É de todos os iniciais, né? De fogo aí que já tiveram no dia da comunidade. Então não vou ficar repetindo não, tá? Chandelure Sombroso aparece na sequência com Chama Furacão e Superaquecimento. Groudon Sombroso é o próximo com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Temos também o Moltres Sombroso, pessoal, com Chama Furacão e Superaquecimento. O Reshiram aparece na sequência com Presas de Fogo e Chama da Fusão. Chama da Fusão é golpe de legado dele. Landros na forma Therian aparece depois dele com Tiro de Lama e Tempestade Saibrosa. Tempestade Saibrosa é golpe de legado dele. Blacéfalo é o próximo com Incinerar e Fogo Místico. Temos também o Keldeo aí com Rasteira e Espada Sagrada. Volcarona aparece na sequência com Chama Furacão e Superaquecimento. Terrakion é o próximo com Chute Duplo e Espada Sagrada. Espada Sagrada é golpe de legado dele. Groudon normal aparece depois dele com Tiro de Lama e Lâmina Abissal.
Depois temos o Chandelure normal aí, né, com chama furacão e superaquecimento. Hydra na forma normal aparece depois dele com chama furacão e tempestade de magma. Tempestade de magma é golpe de legado dele. Moltres é o próximo aqui com chama furacão e superaquecimento. Temos também a Delphox aí com chama furacão e queimadura explosiva. Garchomp é depois dela aí com tiro de lama e poder da terra. Poder da terra é golpe de legado do Garchomp. Charizard é o próximo com chama furacão e queimadura explosiva. A gente fecha a nossa lista de counters aqui com Emboar, com brasa e queimadura explosiva, tá? Vamos falar agora, pessoal, do Mega Lucario para bater em raids. Muito forte, o melhor Pokémon lutador para bater em raids aí, né? Disparado com Palma da Força e Aura Esférica, né? Palma da Força é golpe de legado dele. Tanto a versão Mega, né, que é a melhor opção de lutador que a gente tem para bater em raids, quanto a versão normal, que é fortíssimo, um dos melhores aí, você pode utilizar nas raids, tá? Então não é um absurdo grande aí se você tiver 6 Lucarios bons para bater em raid, né? Um de Mega e 5 normais. Porque ele é extremamente forte para bater em raids do tipo lutador. Do tipo metal ele não tem um carregado ainda, né, que seja bom, o canhão de flecha é muito ruim, então assim, mais pra frente quem sabe ele ganha um carregado bom e aí já fica bom também da tipagem metal, né. Mega Scizor, pessoal, se você for utilizar ele nas raids aí, utilize da tipagem inseto, tá? A tipagem metal a gente tem outras opções, ele não é tão interessante assim. Cortador de Fúria e Tesoura X são os melhores movesets do tipo inseto, ele é o terceiro melhor aí, Mega do tipo inseto para utilizar nas raids. O Scizor também, pessoal, é um excelente Pokémon, tanto na grande quanto na Ultra Liga. Esse bicho é muito forte, principalmente na Ultra Liga, tá? Tanto na Premier quanto em Copa Aberta aí, com Soco Projétil, Desbravar e Talho Noturno. Já vou deixar na tela para você ver aí um time muito bom pro Scizor, pessoal, que é o seguinte: Gyarados como lead do seu time, você vai entrar com ele no primeiro Pokémon do seu time. O Scizor vai cobrir fraqueza do Gyarados aí como safe switch, e aí você tem o Closer, que é a Giratina na forma alterada, pessoal. Quando o oponente praticamente não tem mais escudos ou tá sobrando um Pokémon ali, a Giratina vai terminar o serviço aí. Esse time é muito competitivo, muito bom. Todas as artes dos times que eu tô passando aqui pra vocês estão no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo aqui embaixo. E também, pessoal, Steelix, um monstro na Ultra Liga, tá? Na grande ele joga também, mas na Ultra ele é muito melhor, com Presa Trovejante, Caninos Psíquicos e Mastigada, tá? Muito forte, muito boa opção. Mesma coisa do Scizor, tanto em Copa Aberta quanto na Copa Premier. E um time muito forte aí na Ultra Liga, pra você usar o Steelix, pessoal, é usar ele como lead do seu time. Ele é muito bom aí pra começar debuffando o oponente, né? É muito forte aí. O Safe Switch é a Giratina na forma alterada e o Closer da partida Togekiss, que nessa temporada tá destruindo, muito forte aí na Outra Liga. Pode fazer esse time que é muito, muito bom. No comentário fixado e também na descrição do vídeo as artes dos Pokémon que eu mencionei aqui. Se você quer registrar mais um Pokémon de metal que tá chegando agora no Pokémon GO, clica aqui em cima para você ver o guia completo das batalhas Max do Duraludon que tá sendo lançado nessa semana aí no Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!